E este episódio do AgroResenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você, que vive do agro, sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass, agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas. E o melhor de tudo, cara, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece. É funcionalidade que não acaba mais. Mas você pode ficar tranquilo, viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível. Em algumas culturas já está um pouco mais definido, em algumas culturas a gente ainda tem mais coisa para saber, mas é um pilar muito interessante. E eu acredito muito que você falou, mas e no futuro? Eu acredito, mas isso é uma coisa nova ainda, que a gente tende a ir caminhando para a parte de sequenciamento genômico, e aí você começa a ir para a linha de DNA mesmo, aí eu começo a identificar quem é o micro-organismo, em qual intensidade, só que isso ainda tem um custo extremamente elevado. E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidcultura.com.br. O link está aqui na descrição. Agora bora começar. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana tô com o Victor Monsef, sócio da Ribersolo. Vou começar, hein? Sócio da Ribersolo, produtor rural, consultor, um monte de coisa aí, cara. O Victor é engenheiro agrônomo pela Unesp, tem MBA em agronegócios e manejo de solo pela Exalc, tem um Master em café. Agora você vai falar o nome da universidade. A Universidade de Estude de Trieste. Vitão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. Valeu, Paulo. Obrigado. Pra gente é um prazer estar aqui e tamo junto. Já algumas vezes já estamos gravando os podcasts e é sempre um prazer atualizar, compartilhar. Tamo junto. Parabéns pelo trabalho de vocês. É isso aí, cara. Estamos gravando diretamente da AgriShow, né? Estamos aqui no stand da Piscina, onde tem um estúdio aqui. Então, é muito legal poder encontrar, né? Porque, assim, a maior parte dos episódios que eu gravo é à distância. Exato. E estar junto aqui é legal pra caramba, né, cara? É isso daí. E a AgriShow é um momento de conexão de milhão de gente. Então a gente tá reunindo pessoas do Brasil inteiro e tá aqui presencialmente gravando, é muito legal. Bacana, cara. E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então não sai daí porque esse bate-papo aqui você já viu, né? Tá muito legal. Firma agora porque nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente.
Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Vitor. E pra gente começar essa resenha aqui, Vitor, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Boa, Paulo. Eu sou, então, natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Como você falou, eu sou um dos sócios da Ribersolo. Nós estamos na segunda geração. Então, meus pais fundaram a Ribersolo em 79, com 44 anos atrás aí. E a gente começou com análise de solo regional e isso foi criando corpo. Hoje nós estamos no Brasil inteiro, então eu fico parte do meu tempo pelo laboratório no Brasil inteiro. Nós somos também produtor rural. Então, a gente está em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas, com a Fazenda Bela Terra. Na Bela Terra nós temos produção de café, abacate, nas áreas de mata, produção de mel. E começamos com lúpulo, que é um negócio bem diferente. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, eu fico hoje dividido. Eu sou engenheiro agrônomo pela Unesp em Jabuticabal, então estudei fora, participei de alguns projetos. Fui para a Nuffield International, então pela Nuffield eu fui para 16 países. Inclusive foi por onde nós nos conhecemos. Exatamente, né, a gente conheceu através da Nuffield, que é um programa fantástico de conexão de pessoas do agronegócio no mundo. Sim. E pela Nuffield eu fui para 16 países diferentes, buscando conexões, buscando tecnologia. E isso veio moldando o meu tempo de hoje, que basicamente aí é dedicado entre Ribersolo e as fazendas. E 2 filhos aí nessa história que dão mais trabalho que os negócios todos, né? Eu tava brincando pra turma que eu tô criando um negócio pra cada filho, entendeu? Você tá precisando criar, você tá precisando fazer mais filho, porra. Mas eles já dão bastante trabalho. Eu tô com um molequinho de 2, 3 anos, uma menininha de 1, e eles estão, inclusive, estavam aqui na AgriShow comigo ontem, então a gente faz questão de trazer eles dentro dos negócios, tá na fazenda. Legal. Eu acho que isso é tudo sempre conectado. Show. A diferença dos seus é igualzinha dos meus, assim. Tem uma menina de 4, um de 2, agora vai nascer um oi em setembro. Você tá mais corajoso que eu. Muito bom, cara. Ó, a gente tava antes, né, de gravar, tipo, o que nós vamos falar? Vamos falar de quê, né? Aí eu parei de pensar, falei, pô, o Vitor é um só e faz tudo isso, por que nós não podemos fazer um podcast de tudo isso num só? Tá ligado? Aí. Então eu queria começar, cara, porque assim, você falou um negócio bem legal. Você é a segunda geração, né, da Ribersolo, ou seja, seu pai e sua mãe iniciaram esse negócio lá atrás. Você até contou um pouquinho dessa história lá naquele podcast que nós fazíamos lá com o Murilo, né, com o Matheus. Mas como o solo é a base de tudo, eu quero saber um pouquinho do que é a Ribersolo, o que ela faz, o que tem que a gente pode explorar aí, cara. Bacana, Paulo, é muito interessante, é muito legal isso. A gente, inclusive, tem falado disso, porque a Ribersolo a gente vem se transformando muito nos últimos anos. E é interessante porque é exatamente a pegada de como trazer tecnologia, inovação, gás novo, sucessão familiar dentro de um negócio extremamente tradicional. A gente fala de análise de solo, é um negócio extremamente chavão, vamos falar, um chavãozão tradicional que existia. Sim. Só que o que a gente não percebeu é que muita coisa veio mudando. Então, quando a gente fala hoje do laboratório de análise agrícola como um todo, a gente percebeu que isso é muito mais do que somente uma análise. Então, hoje a gente pisa num cenário onde a gente fala que a gente está monitorando a saúde da fazenda do produtor como um todo. E eu falo como isso, né? Eu acho que a grande questão hoje que a gente fala da saúde da fazenda na mão do produtor é porque o diagnóstico por completo da fazenda dele, então monitorar o solo. E quando a gente fala de solo, tanto nos pilares de fertilidade, na parte biológica, que hoje a gente já tem as atividades enzimáticas para medir a atividade biológica do sistema, a parte de física do solo mesmo. Então a gente não fala só daquela fertilidade tradicional, mas como que a gente pisa em todos os pilares de solo. E aí quando a gente dá um passo a mais disso, né, monitorar o insumo que eu tô colocando, qual que é a qualidade do meu calcário, a qualidade do meu fertilizante, a hora que eu dou um passo a mais, eu monitorar a saúde da planta mesmo, como tá sendo a resposta da planta a esses tratamentos, a interação solo-planta. A hora que a gente dá um passo além disso, a gente entra nos nematóides, então entendendo como que tava meu solo, como que tá meu insumo, como tá minha planta, mas como que tá meu nematóide nessa história, eu tô tendo perda, não tenho. Quando eu vou para as áreas irrigadas, a água da irrigação, qual que é a qualidade da minha água? A gente vê todo o investimento hoje que é feito nas áreas irrigadas. Quando você vai para a parte de alimentação animal,
Então, monitorar qual que é a qualidade do meu insumo, como eu tenho a melhor eficiência dos meus animais dentro desse processo. Então, a gente fala que hoje a Ribersolo, a gente se posiciona como um parceiro realmente do produtor, a gente é um parceiro do cara para estar monitorando o sistema de produção inteiro. E o que eu acho muito legal e me motiva muito nisso é porque quando a gente olha isso para dentro de custos, cara, 1% do investimento que o produtor tem na produção como um todo, 1% ele faz todos os diagnósticos que ele precisa para monitorar a lavoura dele. E é isso que a gente vem pisando. E aí a gente veio conectando essa história, esse diagnóstico inteiro, com a tecnologia também. Então a gente veio criando, hoje nós temos braço de pesquisa em sensoriamento, a gente é um dos primeiros laboratórios do mundo a buscar a combinação de multisensores. Então a gente foi injetado pela FINEP, que é o Fundo de Inovação e Pesquisa do governo. A Ribersolo coordena o projeto no Brasil, nós temos uma parte da inteligência em Marrocos, uma parte está na Austrália, para desenvolver novas metodologias de análise, a gente tem a parte de saúde de solo, a gente tem hoje uma plataforma digital de dados que ele acessa de maneira digital, a gente tem um braço de logística com diversos pontos que o produtor consegue enviar isso pra gente. Então a gente veio usando tecnologia e inovação, transformando o que era um negócio tradicional. E isso que motiva bastante a gente. Agora vamos falar a verdade. Você faz aquela porra toda de coisa lá com 1% do custo e você provavelmente deve encontrar muitos produtores que nem a análise de solo, a análise química de solo o cara faz, né, cara? Por quê, velho? Por quê, cara? Paulo, é exatamente isso. O que a gente mais percebe é que a maior coisa que existe, às vezes, ainda é desconhecimento. Então, muitas vezes, a gente fala que tem vários casos. Você tem desde o produtor que não faz ainda, ou você tem muitas vezes o produtor que faz, mas ele faz onde é mais perto, ele faz onde é mais fácil, ou ele coleta de qualquer jeito. A gente fala aquela visão de eu pego um estagiário ali e põe ele pra coletar a amostra de solo, né? Sim, sim. Eu falo, todo mundo que já sofreu coletando uma Todo amostra sabe fez, como que é isso. E é isso que a gente quer mudar, porque muitas vezes é o desconhecimento. A gente às vezes não percebe que é 1%, e acho que às vezes até por ser muito barato, a gente não percebe o tamanho do impacto valor, né? que tem nisso quando eu olho que essa é a base do meu planejamento agrícola inteiro. E eu não falo só do laboratório, nós estamos na parte do laboratório, mas a parte da coleta também. Uma coleta bem feita, coleta de qualidade, é a base do planejamento. Então hoje a gente tem feito até, nós começamos a gente tem hoje treinamento para as equipes de coleta, que é até para conseguir melhorar a coleta. Porque a gente percebe que às vezes o pessoal não sabe, é uma coisa ainda que, qual é o cuidado principal na coleta? A gente tem o que a gente aprende na faculdade, mas e na vida real? Então assim, a gente percebe que esses desafios ainda são muito grandes. E aí a gente tá realmente querendo comunicar cada vez mais para subir o sarrafo, a gente fala assim, é subir o sarrafo do conhecimento e fazer isso acontecer cada vez mais. Legal, né, cara? Porque assim, a gente para e pensa em tudo isso que existe, né? E tá ao alcance das mãos, né? Assim, eu lembro num passado não muito distante, sei lá, você vai voltar 15, 20 anos, às vezes, sei lá, logística pra você entregar uma análise de solo, às vezes tem num município meio distante que você não tem acesso, né, cara? Mas hoje, eu não sei qual que é a sua visão sobre isso, cara, mas tá relativamente mais fácil, né? Assim, você fazer esse trabalho e conseguir mandar essas amostras num tempo hábil, né, pra ser analisado. Sim, total. Né? Hoje a gente tem total condição de ter, você tem boas empresas de coleta, você tem bom acesso a conteúdo para o produtor conseguir fazer uma boa coleta realmente no campo. E aí quando você vem para essa questão da logística, você tem logística muito melhor de vários lugares. Hoje, pra você ter uma ideia, assim, só nós da Ribersolo, nós temos mais de 80 pontos de recebimento hoje no Brasil da Ribersolo, que a gente tem uma logística que a gente organiza ela. Nós estamos abrindo agora Mato Grosso e Rondônia, por exemplo, que era uma coisa totalmente distante, fora da nossa realidade, e a gente está conseguindo ter logística viável e trazer isso para cá. Então você tem, o produtor consegue ter acesso realmente hoje a um bom serviço de maneira mais prática, mais rápida. A gente tem que buscar. Eu acho que às vezes o desafio é que o produtor, a gente também tá no campo inundado de informação. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que você tem muita informação, a gente fala que é falta de informação. Então assim, eu acho que esse filtro é o desafio, né? Em tudo, né, cara? Porque assim, ó, a gente fala muito sobre gestão aqui também, né, no podcast e tal. E quando você para analisar, o que falta pra você fazer um bom planejamento? Pô, falta dado, né? O que falta pra você fazer um bom planejamento financeiro? Pô, falta dado, né, cara? E da mesma maneira, o que falta pra você fazer um bom planejamento agrícola? Falta dado, né? E parece que esse é meio que geral, assim, né? Não, é exatamente isso. Eu acho que você tem... E ao mesmo tempo sobra dado, né? Exato, tem que ser sobra dado, às vezes desorganizado. Exato. Não tem um filtro ali, né, daquele negócio, né, cara? Exatamente. Eu acho que criar essas conexões, eu acho que isso é muito importante. Vai desenvolvendo e deixando cada vez mais técnico e fazendo a coisa acontecer. Legal.
você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é. Eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer. A Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí. Justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no AgroResenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19 98278 5572. Glue HR Solutions. Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Cara, eu queria entrar num outro assunto assim, eu tava pensando, né, no que a gente poderia falar e ao longo desses anos aqui fazendo podcast, eu já ouvi muita gente falando o seguinte, assim, a gente tem um paradigma, a gente quebrou vários paradigmas do passado e nós estamos quebrando alguns paradigmas agora que muitas vezes a gente não tá enxergando, né? A análise química do solo, assim, a grande parte das análises que a gente tem hoje, né, são as mesmas análises, óbvio que talvez com uma qualidade um pouquinho melhor e tal, do que existia um tempo atrás. E hoje, você falou uma palavrinha aí que às vezes aparece aqui, que é a saúde do solo, né? E a saúde do solo tem química, tem física, tem biologia, né? E esse ponto da biologia, eu enxergo ele como um ponto, assim, que tem muita coisa descoberta, mas ainda tem muita coisa para descobrir, sabe? Acho que é um oceano, assim, que a gente tá, sei lá, uns 2 metros só de profundidade, deve ter, sei lá, uns 1000 metros de profundidade pra gente analisar. O que você acha? Tem toda essa parte que você comentou, mas o que você acha que vão ser as próximas quebras de paradigma nesse caso? Você acha que a gente vai começar a ter mais parâmetros, cara, de biologia? O que a gente vê acontecendo já é exatamente isso que você comentou. A gente tinha o pilar da fertilidade, ele já é bem dominado, ele tem coisas para evoluírem, a parte de qualidade das análises, como ser feito e tudo, mas ele já, em geral, ele é muito mais conhecido. Então a gente tem um domínio muito maior do pilar da fertilidade. E aí a gente tem as outras coisas. E o que é saúde de solo? Acho que essa é a primeira grande pergunta. Exatamente. O que é isso? Exatamente. Então, assim, na Nuffield eu viajei por diversos lugares e foi legal, porque, por exemplo, na Holanda, a gente levou o tema saúde de solo e todo mundo falou que tinha que discutir disso. A hora que eu fui ver, saúde de solo para eles era contaminação por conta de excesso de fósforo, por conta de excesso de nitrogênio no lençol freático. A hora que eu olhei eles com aquilo, eu falei, cara, acho que o problema deles é outro, né? Não é o mesmo que o meu. Que esse excesso de fósforo que eles têm, eu quero todo pra mim, né? Então, assim... traz uma camada superficial de então, vocês. Assim, quando a gente vê isso, é um país do tamanho de um ovo, com uma produção animal gigantesca, depositando uma quantidade de resíduo animal num pedaço pequenininho durante centenas de anos. Então, assim, quando a gente olha isso, a realidade nossa é completamente diferente. Então, assim, o que é saúde de solo pro Brasil? Para solos tropicais e gerais? Eu acho que esse é o primeiro questionamento. Eu falo isso por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado com algumas adaptações de parâmetros que vêm de fora, porque nem sempre os parâmetros de fora servem pro Brasil. Uhum. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para isso. E aí, nesse ponto, eu acho que é muito legal, porque eu acredito muito que o Brasil ele vai ser um disseminador de parâmetros biológicos no futuro. Eu acredito muito que, quando a gente fala de solos tropicais, o Brasil é quem mais está se desenvolvendo e de maneira mais rápida. Então, eu acho que isso é muito positivo. Ah, Vitor, legal. Então, na prática, o que a gente já tem? O que tá rodando? O que a gente vê hoje? Pilar de fertilidade dominado. Beleza, vamos pro próximo. Pilar de análise física do solo. Eu acho que a gente conhece um pouco, mas nela a gente também ainda, né? Tem muito para evoluir. Então, a gente faz textura, só que eu acho que a gente, cara, como que tá a compactação, porosidade de solo, capacidade de filtração de água? Eu acho que a gente tem que evoluir ainda no físico, só que ela vai se tornar uma análise mais técnica, um pouco mais difícil, você envolve anel volumétrico, mas ela vai ir para esse caminho. E quando a gente vai para a parte de análise biológica, a gente tem hoje o que já é na
prática que funciona é a parte de atividade enzimática. Então a gente tem hoje, que veio através da doutoria da Mendes da Embrapa, que foram avaliando enzimas basicamente, e hoje o que a gente tem? Tem duas enzimas, a arilsulfatase e a beta-glicosidase, que de maneira geral falando, o que são? Os micro-organismos quando estão decompondo os materiais orgânicos, transformando isso em matéria orgânica, durante essa decomposição dos materiais orgânicos, eles vão liberando exudatos. Esses exudatos são essas enzimas. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente mede essas enzimas, nós estamos medindo de maneira indireta como que está a atividade desses micro-organismos dentro daquele sistema. Entendi. Então, quando eu meço essas enzimas no solo, o que isso quer dizer? Quanto mais enzima, quer dizer que maior era a atividade biológica daquele sistema. Então, hoje, a gente, através das enzimas, a gente já consegue medir o pilar biológico dessa história para falar, fala assim, Vitor, então eu vou saber qual micro-organismo? Não, a ideia da atividade enzimática hoje não é o saber qual é o micro-organismo que está ali, mas é o saber qual é a atividade geral biológica daquele sistema. Ele tem vida, né? Que ele tem, exatamente, qual que é a intensidade de vida que eu tenho naquilo. Então, com isso, a gente já consegue hoje ter os 3 pilares um pouco mais dominados. E aí eu já consigo saber. Fala, Vitor, legal, mas e quais são os gargalos nessa história ainda? Acho que o primeiro gargalo nisso é que a gente tem um parâmetro geral. Então, assim, quando a gente quer saber qual o micro-organismo, a gente tem algumas outras ferramentas. Quando a gente vai para a parte delas também, a interpretação desse resultado, a doutoria da Mendes já tem pronto para solo de cerrado, no Paraná, e para cultura de grãos. Então, quando a gente vai para cana, café, citros, enfim, várias outras culturas, a gente não tem os parâmetros definidos para saber se aquilo ali é bom, é médio, é ruim, como que tá aquilo. Então, aí, nesses casos, a gente ainda usa muito em efeitos comparativos. E aí, por exemplo, a gente teve um trabalho com a Nespresso, que foram um dos primeiros trabalhos de saúde de solo em café no mundo, que a gente tá no 2º ano já, onde a gente pegou, então, talhões diferentes, avaliamos a projeção da saia, o meio da rua, e a gente foi comparando isso com os manejos e interpretando a atividade enzimática do solo. Caralho, então, é mó trampo fazer isso aí, velho. Foi um trabalho bem grande que a gente teve com a Nespresso, mas foi muito legal. A gente tá envolvido, inclusive, com o time da Suíça deles para trabalhar um pouco em cima desses dados na cafeicultura do mundo, mas tem sido muito motivador. Então, legal. Assim, o que a gente percebe nesse pilar biológico? Tem, em algumas culturas, já tá um pouco mais definido, em algumas culturas a gente ainda tem mais coisa para saber, mas é um pilar muito interessante. E eu acredito muito que, você falou, mas e no futuro? Eu acredito, mas isso é uma coisa nova ainda, que a gente tende a ir caminhando para a parte de sequenciamento genômico, e aí você começa a ir para a linha de DNA mesmo, aí eu começo a identificar quem é o micro-organismo, em qual intensidade, só que isso ainda tem um custo extremamente elevado. Então a gente ainda precisa interpretar melhor isso. Então isso a gente ainda a gente até na Ribersolo tá começando a validar algumas coisas já, mas ainda no braço de pesquisa nosso e não comercial. Então a atividade enzimática já é comercial, isso já tá na prática, e a parte de sequenciamento genômico aí, de biogenômica e tudo mais, isso a gente tá validando ainda na pesquisa, igual ao sensoriamento, mas eu acredito que isso venha no futuro. Legal, cara. E, pô, é muito louco isso, né? Porque, assim, muda tudo, né? A hora que você começa a olhar sobre essa perspectiva, né, cara, muda muita coisa. E a gente tá falando de repente, a gente conseguir produzir mais ou produzir melhor, sei lá, utilizando até menos insumo, né? Que é o grande objetivo nosso, no fim das contas, porque, afinal, a gente quer que sobre mais na última linha ali também, né, cara? Porque, assim, do jeito que tá, a gente fala muito, né, tipo, da quantidade que usa, porque a gente não quer, assim, o agricultor não quer utilizar, né, defensivo, fertilizante na quantidade que usa, quer usar menos, afinal, né, é custo pra caramba, cara. Então, tem um futuro, assim, extremamente aberto aí, né, cara? É muito grande. Eu acho que tanto nisso, nessa parte biológica, eu acho que ela cria outros pilares interessantes, mas como algumas outras coisas também, que a gente vem naquela história do conhecimento. Você pega, por exemplo, construção de perfil de solo. Eu vou sair na profundidade. Já tem diversos trabalhos que mostram o tanto que isso é importante, o tanto que sua lavoura fica mais resiliente. Ou então, assim, já tem diversos trabalhos que mostram isso. Mas na hora que você pega a adoção mesmo do produtor, que mede, que ele vai na trincheira, que ele avalia o solo no perfil, ainda é muito pouco perto do todo. E a gente já tem resultados extremamente comprovados nisso. Então eu acho que a gente precisa cada vez mais evoluir nisso. Então, tanto na agricultura de precisão, que a gente tem uma densidade maior para entender as áreas, como a gente descer no perfil de solo, entender o perfil desse sistema, como a parte biológica. Então, acho que a gente tem muito ainda para conhecer e para evoluir. O que é muito positivo é que cada vez está ficando mais simples isso. Acho que cada vez mais a gente tem mais parâmetros objetivos e fáceis para a gente conseguir usar. E eu acho que isso é muito legal. E uma coisa que eu acho que é bacana no que você falou, que é a história de produzir mais com menos, né? Porque eu ouvi uma vez um cara me falando, ele perguntou assim, o que é produtividade? Né? E a gente tem o conceito de produtividade, cara, é produção por área, né? Então é volume por área produzida. E ele falou, cara, produtividade é produção por área
versus delta T, que é um tempo. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente esquece desse tempo. E aí foi onde ele trouxe. Ele falou, perfil de solo, parte biológica, muitas vezes não vai só influenciar a produtividade daquele ano, mas ele vai te influenciar por quantos anos você quer ter aquilo. Exato. E isso mudou meu conceito de pensar. Legal. Porque muitas vezes é isso. Eu não vou só querer sair de 80 para 100 sacos de... Mas, cara, eu quero continuar com os meus 80 durante 10 anos e não ter isso aqui e depois ter que migrar de área. Igual a gente vê acontecer em várias culturas que, por doença, eu tenho que ser cigano mesmo, né? Eu vou plantando e mudando de área. Poxa, pensa se a gente tiver aqui, quando a gente vê várias culturas no Brasil que você já tá tendo que pulverizar semanal para controlar. Cara, será que esses pilares todos não vão deixar a gente perpetuar um pouco mais nas próprias áreas? Então eu acho que esse é um novo conceito que a gente vai começar a pensar, não só em produtividade, mas qual é a longevidade que eu quero ter dos meus campos. E eu acho que isso vai começar a entrar na discussão também. E que louco, né? E quando você pensa dessa maneira que você falou, que eu acho fenomenal, nós estamos falando de continuidade, não só da produção em si, né? Mas se a gente for pensar que a fazenda, né, a propriedade, ela passa de pai para filho, né, cara? A gente quer plantar hoje, o que a gente sempre fala, né? A gente planta a semente hoje para colher daqui para frente, né? Então, pensando sobre essa perspectiva, faz todo sentido a gente começar a pensar assim também, né, cara? E Paulo, eu acho que a grande questão é, o maior ativo que o produtor tem é o solo. Esse é Sim, o único ativo permanente de tudo, dele cara, ali. Porque, cara, todo maquinário, toda cerca, todo cultivo, todo curral, todo barracão, tudo isso você troca, você tira, cara, o solo é o mesmo. É isso aí. Esse é o único que ele vai deixar realmente de pai pra filho, pra neto, pra bisneto. É o que fica. Então, assim, o solo é o que fica, cara. Eu acho aí. que, assim, esperamos que fique, né? Porque com a erosão ele também não fica. Mas, assim, o solo é o maior ativo do cara. É verdade. Acho que independente, ele pode mudar de cultivo, de cenário, de região, do que for. O solo é o ativo. E eu acho que cada vez mais os olhos estão sendo voltados pra isso. Por isso que a gente tá muito animado. A gente tá crescendo muito e cada vez mais animado porque a gente vê que o potencial é muito grande em cada vez mais voltar o olhar pra isso, que gera muito resultado. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimore o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Vamos aproveitar que a gente entrou nessa seara aí, né, de pai pra filho, essa parada toda. Como eu tava comentando lá no início, eu falei assim, porra, vamos falar de tudo, né? Eu sei que não dá pra falar com muita profundidade de tudo, né, cara? Mas você falou uma coisa aí dessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo com o Nespresso e tal, né? No fim das contas, nós estamos falando o quê? Estamos falando de um café de qualidade, estamos falando de um café que, sei lá, sei lá, o que vai ter em termos de qualidade que ele vai oferecer pra gente. Mas no fim das contas, quando você pega o Nespresso e o grão de café, nós estamos falando de uma agregação de valor absurda ali, né? E é um pouco do que você faz lá na fazenda também. Da outra vez que nós conversamos, você comentou que estava, né, mexendo com esse lance do café, até na sua formação, você foi fazer uma formação lá baseada em café também lá na Itália, Itália, né? Então, conta um pouco, cara, dessa relação, o que você enxerga dessa questão da agregação de valor, né? Nós temos a grande maioria do nosso agronegócio, ele é baseado em commodities, né? Quando a gente fala commodity, ele é totalmente o contrário de agregação de valor, né? Como que você enxerga essa dualidade aí, cara? Na Fazenda Bela Terra, a gente é muito baseado realmente em produtos de valor agregado. Por quê? Porque a gente se encontra nesse degrau de vários médios produtores. Então, assim, a gente não tem essa economia de escala total, a gente não é pequenininho e, então, assim, a gente via esse desafio. E a gente começou a entender, então, como que dentro da nossa área a gente poderia tirar o máximo potencial. E aí, basicamente, então, hoje na Bela Terra, a gente
tem cultivos integrados que se beneficiam entre si e que valorizem todos os pilares que a gente acredita. Então, Vale a Terra hoje a gente se baseia nos 5 pilares, que são os 3 chavões da sustentabilidade, né? O social, econômico e ambiental. Mas a gente fala que a gente tem um 4º pilar, que é a qualidade. E eu acho que não adianta nada você fazer tudo isso se você não tiver um bom produto na final. E o 5º pilar pra gente que é a comunicação, que é como que a gente leva isso tudo pro consumidor final. Se também o consumidor não souber, nada disso acontece. E aí, com isso, então, a gente foi pisando cada vez mais em mudar a cultura da fazenda, em mudar como é feito. E aí, então, no café, a gente foi indo pros cafés especiais. Esse ano a gente ficou entre os 40 melhores do Brasil na Ilha Café. Ficamos como o 2º melhor café do sul de Minas. Então, assim, a gente veio construindo isso com a equipe e a gente veio com o lúpulo, que é um negócio bem diferente, focado nas cervejarias artesanais, as cervejarias que tem uma cerveja também diferenciada. E aí, isso tem sido muito legal. E a gente até, para esse ano, a gente até tá querendo lançar na fazenda, o nosso objetivo até no final do ano é lançar um kit com café, mel, azeite de abacate e cerveja, todos com produtos da Fazenda Bela Terra. Porra, eu acho que esse vai ser a concretização de um sonho nosso, de um projeto aí de quase 10 anos. Vai ser o primeiro ano que a gente tem todos os produtos da fazenda chegando no consumidor final. Que massa, cara. Eu fiz um episódio sobre azeite de abacate aqui no podcast com... Tem o pessoal em São Sebastião do Paraíso, que é o Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves, Dr. Fível. Exatamente. O Fível, eles são lá de São Sebastião do Paraíso, eu tenho bastante contato com eles. Eles são, acho que, em termos de azeite de abacate, são dos pioneiros e fazem um trabalho fantástico. A gente tá, inclusive, conversando com eles para ver as possibilidades do que a gente pode fazer junto ou não. Cara. Mas, assim, então a gente, na Fazenda Bela Terra, a gente tem a produção de abacate, né? E a gente tá entendendo, a gente consegue tirar, extrair o azeite ou não. E o trabalho do Fível é muito legal em cima disso. O que eu acho mais interessante desse processo de agregação de valor, né? Porque assim, eu tava até conversando, não lembro com quem aqui hoje. Em 2017 eu fui pra França, sabe, cara? Assim, numa viagem a trabalho. E aí a gente foi pro sul da França especificamente. E olha que legal isso aí. Você tá falando, eu tô lembrando disso, tá ligado? Chegamos lá, ele apresentou a fazenda, o que tinha, fomos fazer um almoço, tudo com produto feito na fazenda. E dali a pouco a gente tomou uma cerveja que eles fizeram lá na fazenda e dali a pouco, sabe? E a gente tem tanta coisa, cara, regionalmente falando, né? A gente tem uma cultura muito legal também. Imagina lá na sua fazenda, se eu pudesse fazer uma visita lá e almoçar e comer as coisas que vocês fizeram. Deve ser muito legal isso aí, cara. Não sei se esse é um objetivo também. É também. A gente fez agora, a gente pode até depois deixar o link aí do Instagram nosso, a gente fez um evento na fazenda que foi muito legal, que foi o evento da colheita do lúpulo. A gente foram 25 cervejarias na fazenda, eram quase 80 pessoas na fazenda, focado nas cervejarias. E aí foi muito legal, porque a gente colocou, na chegada do pessoal no campo de lúpulo, a gente colocou café especial de 9 produtores diferentes. Então eles conseguiram provar café especial de 9 produtores através da Associação de Cafés Especiais da Altamogiana, e tinha café da Bela Terra lá também. Então aí a gente fez, aí eles conheceram o campo de lúpulo, visitaram, viram como é a produção de lúpulo, e aí depois a gente fez um almoço e serviu 2 chopes com 100% de lúpulo brasileiro. Um lúpulo da fazenda nossa, um lúpulo de um outro produtor. Então a gente tem sempre essa pegada de trazer outros produtores junto. Sim. Então assim, eles puderam, os 80 pessoas da cidade, tinha gente de São Paulo, Campinas, nas 10 cidades do interior de São Paulo. Então assim, foi muito legal ver isso e eles puderam provar, cara, o café especial que tem produzido na fazenda, puderam almoçar lá para participar um pouco dessa natureza que a gente tem ali e provar chopp com 100% de lúpulo brasileiro, lúpulo produzido dentro da fazenda. Então assim, esse dia pra gente foi fantástico. A gente pode deixar o link do vídeo aí pro pessoal assistir o vídeo, assim. E o que a gente quer fazer? A gente quer todo ano, não sei se esse é o objetivo, esse é total o objetivo nosso. Então assim, a gente tá querendo fazer todo o evento de colheita do lúpulo, fazer uma vez por ano, por exemplo, na colheita de café, abrir pro pessoal ir conhecer. E aí nós estamos estudando, isso são planos pra 24 aí, mas nós estamos estudando de criar um braço de turismo mesmo, que é o turismo pra se conectar. Acho que um negócio vai se conectar com o outro, mas nós estamos olhando pra isso sim, e eu acredito cada vez mais. Quanto mais a gente conectar, eu até falo que, eu falava isso do café, mas eu acho que todos os produtos, eu acho que mais do que só agregar valor, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, que é levar a vida do que acontece dentro do agro pro consumidor que tá dentro da cidade, através da xícara de café, agora através de uma lata de cerveja, através daquele pote de mel. Eu acho que através desses produtos que eu consigo criar um valor, que eu consigo criar esse sentimento, essa emoção mesmo no cara, eu acho que a gente consegue comunicar o agro. E essa é uma das nossas missões, é como que a gente mostra o que acontece dentro da fazenda com um negócio que seja prazeroso pro consumidor. E não esse embate da cidade contra o campo e eu crio um embate. Não, cara, vamos levar através, o cara tá consumindo o nosso produto, vamos contar nossa história através dele. E a gente tem feito muito isso. Ganha quem conta a melhor história, Vitor. É isso aí. Não é verdade?
E assim, ó, já me põe à disposição, tá? Pra próxima colheita do lúpulo aí. Não, vem aqui, vem fazer um podcast. Bom. Cara, isso foi até engraçado, porque na colheita do lúpulo agora a gente fez um evento, a ideia do evento era pra 10 a 15 cervejarias, pra umas 30, 40 pessoas só. E aí quando a gente começou a mandar no WhatsApp, a gente teve que meio que fechar e parar de divulgar, porque a gente divulgamos assim, só o WhatsApp mesmo, a gente nem publicou isso. Sim. Porque a demanda foi tanta do pessoal querendo, então você vê que assim, o pessoal quer isso. Sim. Tem demanda, Quer tem procura, entender, o né, pessoal cara? quer buscar isso. E olha só que louco, eu sempre acreditei, Vitor, você tá falando aí, eu tô até arrepiando aqui, cara. Eu sempre acreditei que a melhor maneira de comunicar o agronegócio é mostrar pra galera quem que faz. Eu sempre achei isso, sabe? Teve um projeto que eu fiz aqui com a Toyota, até inclusive, que foi o Agro é Rock, né? Peguei lá os principais ingredientes de um prato feito, né? Arroz, feijão, carne, salada, cafezinho. E eu conversei com cada produtor desse, sabe? E por quê? Cara, você se conecta com histórias. E eu acredito muito que o produto de qualidade, a identificação geográfica, que seja, ele é muito mais uma história bem contada, né? Do povo que faz aquilo ali, da região, de onde sai aquele negócio, que conecta, cara. Que aquela pessoa quer se sentir conectada com aquilo lá. Eu acho que essa é a melhor maneira, ao invés de a gente fazer dancinha criticando a Anitta, tá ligado? Eu acho que eu vejo que é um caminho muito mais saudável até, inclusive, afinal, todo mundo come os produtos que saem de lá, cara, né? E muitos não têm nem noção de como é feito, por que é feito, o estudo. Olha o tanto de coisa, técnica até, que você falou aí atrás, lá das análises, né, do solo, que tá vindo, o que foi feito. Pô, a gente tem que valorizar isso aí, né, cara? É isso aí, Paulo. Eu acho que a gente precisa cada vez pisar mais nisso, a gente precisa, inclusive algumas coisas que a gente vê, a história da comunicação, a gente tem tentado se reinventar de como comunicar. Sim. Porque às vezes a gente era extremamente técnico para um público que queria não necessariamente ser tão técnico assim. Sim. Então a gente tá se reinventando até como comunicar essa história. E até o que você falou, quando eu vinculo a Ribersolo na Fazenda Bela Terra, tem tudo a ver uma coisa com a outra, Claro que porque tem. tudo que eu te falei da Ribersolo, tudo que eu falei que a gente faz é o que eu faço. Então, assim, é o que a gente acredita, é o que a gente faz, é o que a gente vai a fundo. E por que não comunicar essa história? Quem ganhou a guerra é que conta a história, tá É isso certo? aí. E quando você pega no lúpulo, por exemplo, isso é um negócio que eu acho muito legal. Quando a gente fala do lúpulo, é um produto que é extremamente valorizado na cerveja e não era produzido no Brasil. Pois é, cara, por quê? O lúpulo ele não era produzido no Brasil, o Brasil é um dos maiores consumidores do mundo e praticamente 100% era importado. A gente tinha uma ideia de que a limitação era pelo frio, então, assim, os maiores produtores hoje estão no norte dos Estados Unidos, no norte da Alemanha, e a gente achava que tinha a ver com frio. E com o tempo a gente foi percebendo que tem muito mais a ver com a falta de luz durante o período do verão, que os nossos dias durante o verão, eles são curtos comparado com esses lugares. Sim. E aí a gente hoje tá com suplementação luminosa, então o nosso campo ele é inteiro iluminado de LED. É mesmo. Então a gente tem a suplementação luminosa no lúpulo e isso começou a possibilitar a gente ter um desenvolvimento muito melhor e a gente hoje consegue ter lúpulo no Brasil com produtividade compatível com o gringo e qualidade compatível, para não te falar melhor em alguns casos do que o gringo. Então a gente tá muito satisfeito com os resultados, a gente tem vários desafios ainda, mas o que a gente já pode falar, cara? Com o que a gente já passou até agora, nós estamos indo quase pro 5º ano já de lúpulo da Fazenda Bela Terra, né? A gente já vê que lúpulo no brasileiro é realidade. A gente tem vários desafios ainda para passar, como mecanização, a parte de colheita mesmo, a gente ainda tá apanhando muito com a colheita sendo manual, a gente precisa melhorar a parte das máquinas e tudo, mas o que a gente já percebe? Lúpulo produz no Brasil sim, lúpulo dá qualidade no Brasil sim, só que a gente tem um investimento altíssimo, a gente ainda precisa superar uns gargalos. Mas pode preparar que acho que a gente cada vez mais vai ouvir falar de lúpulo no Brasil e tem chamado a atenção de bastante gente. Na Grishow do ano passado, né? Eu cheguei a comentar com você, porra, a gente precisa gravar. E aí, no fim das contas, deixou pro Agrishow do ano seguinte, né, cara? E em breve até a gente não conseguiu trazer a cerveja nossa, porque a gente tá distribuindo os lúpulos, distribuiu semana passada, mas nós vamos, em pouco, daqui um mês mais ou menos, já vão ter cerveja produzida com o lúpulo da Bela Terra numas 15 cervejarias mais ou menos. Então assim, isso já vai esparramar, já mais gente vai conhecer e a gente acredita que isso entra num efeito de bola de neve agora e cada vez mais gente vai conhecer, vai procurar e acho que fica uma oportunidade para vários produtores aí ainda. Ah, não tem dúvida. Esse é um negócio que vai crescer. E assim, eu sempre falo, pô, a gente consome trigo pra caramba. O Brasil ainda não produz trigo o suficiente, cara, né? E a gente vai olhando as culturas que ainda tem oportunidades, né? Tem várias, né, cara? E o lúpulo, com certeza, é um deles, né? O Brasil é um universo
de oportunidade. Eu acho Sim, que a gente acaba deixando de aproveitar algumas oportunidades porque nós estamos aproveitando outras, né? Sim, exato. Eu acho que esse que é o grande ponto. Aí. Tem que escolher, né? É isso aí. Então, agradeço demais, cara. Nós tivemos vários intempéries aqui, né? Caiu o negócio no meio aqui e tudo mais, mas deu certo da gente conversar e passar todo esse conhecimento, cara, que você tem, do trabalho que vocês estão desenvolvendo, cara. Então, muito obrigado por você ter compartilhado aqui com a gente. Parabéns aí pelo trabalho, meu. Lá na Ribersolo, trabalho na fazenda, o lúpulo, tudo mais, cara. Show, Paulo. Muito obrigado. Eu que parabenizo pelo todo... que eu falei, um dos pilares da Bela Terra é a comunicação. Então, assim, a gente é fã da comunicação mesmo. Então, acho que vocês estão de parabéns. É muito prazeroso pra gente estar aqui e tá falando um pouquinho do que a gente faz. E deixo aqui aberto, cara, todas as portas nosso da Ribersolo, da Fazenda. Quem quiser conhecer tanto mais sobre as análises que a gente falou, quem quiser conhecer mais das culturas, do que a gente faz, estamos de porta aberta aí. Vai ser um prazer se conectar e levar a missão nossa aí de comunicar o agro. É isso aí. E então já deixa aí, cara, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode entrar em contato contigo? Nós temos o Instagram da Fazenda Bela Terra. Eu acho que na Fazenda Bela Terra a gente coloca lá todos, então cara, @Fazenda Bela Terra, Bela Terra com dois L's ali, a gente deixa os links, então... Dois L's e dois R's, né? Exato. Vem Fazenda Bela Terra com dois L's, porque vem os dois L's do Bela do italiano mesmo, que uma das grandes transformações nossas foram de quando eu morei na Itália, os 6 meses que eu morei lá. Então, @Fazenda Bela Terra, acha a Fazenda e tudo que a gente tá fazendo lá. E @Ribersolo, a gente na Ribersolo tá também no Instagram, mas, cara, conectando com a gente aqui, a Ribersolo também tá de porta aberta aqui em Ribeirão Preto. Show de bola, cara. E, meu, agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui, né? O quizinho aqui, vamos nessa? Rapidão. Vamos lá. Ó, bem tranquilo, não tem pegadinha, tá? Vou te perguntar, vou fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Vitor, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta? Cara, eu tô pra te falar que eu gosto muito de Saco de Estopa. Ela vem ali contando um pouco da história, que a gente vai juntando e carregando naquilo. Uma música antiga aí que eu gosto bastante. Legal. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Tem diversos. Pela Nuffield eu acho que virou uma loucura. Então acho que tem diversos lugares aí que são fantásticos. Mas trazendo pro agro, um ambiente produtivo que mais me deixou fascinado foi o Peru. Eu visitei umas áreas no Peru, eles tinham, cara, quase 2.000 hectares de uva no deserto do Peru. Nossa. Então, assim, era um deserto total, com produção de uva de altíssimo nível de mesa. Cara, foi fantástico. Acho que a produção de uva no deserto do Peru foi um dos lugares que mais me chamou a atenção dentro do ambiente agro aí, mas tem muita coisa boa nesse mundo. Da hora, cara. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Cara, especialidade na cozinha, eu gosto bastante, acho que de churrasco mesmo aí, a gente assar uma carne, eu acho que como muita gente aí, eu sou fanático por queijo também, então acho que quando a gente vai juntando aí carne e queijo, dá pra fazer um universo de coisa. É a picanha do mineiro, né? É isso aí, é exatamente isso. E cara, tem algum livro que você leu, que você pode indicar pra gente aí, que de alguma maneira impactou e que você pode falar aí pra nós? Paulo, acho que tem muita coisa. Eu gosto de citar um livro que é bem antigo e bem tradicionalzão, cara, que eu li lá atrás, eu já até citei ele esses dias, que, cara, O Monge Executivo esse livro é muito bom. Você sabe que esse é meu livro de cabeceira, cara. É mesmo? Praticamente todo ano eu leio ele. Eu acho O Monge Executivo, é isso aí, é um livro antigo, extremamente tradicionalzão, fácil de ler e eu acho que ele traz umas mensagens super bacanas. É um livro que eu gosto bastante. Legal, cara, muito bom. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Meu eu de 17 anos, eu acho que uma coisa que eu falaria era calma, porque eu acho que assim, a gente precisa dar algumas coisas dar tempo ao tempo, mas eu falaria muito cara, viva a vida, viaje, aprenda, tenha experiências, porque eu acho que o tempo não volta. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que tenha calma, mas viva a vida e faça as coisas. Não deixa o tempo passar, não deixa o tempo passar sem aproveitar. Eu acho que eu fiz bastante isso lá atrás e é um negócio que eu frisaria muito, porque hoje eu tô com os filhos e curtindo a molecada e eu falo que muda muito a vida. Então eu falaria, cara, curta essa vida de solteiro, de sem filhos, independente, e, cara, e viva a vida mesmo, aprenda, construa teu futuro. Isso aí, cara. Muito bom. E pra você que ouviu esse episódio aqui até agora, tenho certeza que você viu o valor na conversa que eu tive com o Vitor aqui. Então considere compartilhar esse episódio, né? O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast do Brasil, do mundo aí, Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer.
Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestões de entrevistado, mandar um oi para nós. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa de rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Vitor, muito obrigado, cara, por tudo aí. E eu sempre finalizo nossos episódios com uma frase de muita sabedoria, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom? É isso aí. Valeu, moçada. Bom demais, cara. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.